Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o 34º vídeo do nosso canal. É o quinto vídeo de uma sequência de 8 aulas sobre controlador lógico programável. E nesse vídeo nós falaremos a respeito das 5 linguagens de programação. Então vamos lá pessoal. Todas essas programações que a gente vai falar, elas são padronizadas, são normalizadas pela IEC 61131-3 e essa padronização é necessária para que seja comum os entendimentos a respeito de todas as linguagens de programação. E nós temos dois principais grupos de linguagens de programação. Nós temos a linguagem que é considerada a linguagem textual e nós temos a linguagem que a gente considera a linguagem gráfica. Então nós temos 5 tipos de programação, 5 linguagens de programação e 2 delas são linguagens textuais e 3 delas são linguagens gráficas. E a diferença entre as duas, pessoal, já é explicada pelo próprio nome da categoria. A linguagem textual, você tem elementos de texto para representar as funções, variáveis e elementos de programação. E a linguagem gráfica utiliza símbolos e objetos para representar as funções que são utilizadas nas programações. E dentro das linguagens textuais, nós temos a lista de instruções. A lista de instruções é uma linguagem bem simples de ser entendida. Ela é elaborada com as funções sendo representadas por palavras. E essas palavras são estruturadas em uma forma de lista, como se fosse um passo a passo. Então isso facilita bastante o entendimento desse tipo de programação. Não é uma programação muito utilizada, é pouco utilizada na indústria a lista de instruções para programar controladores. O texto estruturado é utilizado para resolver problemas complexos e nessas programações são muito utilizadas as repetições e as condicionais. Dentro das linguagens gráficas a gente tem 3 linguagens de programação. A gente tem o diagrama de blocos e funções, que cada função, cada elemento que vai executar um acionamento ou receber um sinal na entrada do controlador é representado por um bloco, por um quadradinho. Então esses blocos eles são nomeados de acordo com a função de cada item que vai ser utilizado na programação e eles são ligados um ao outro, formando uma estrutura muito semelhante com os diagramas de circuitos eletrônicos. E é a linguagem mais utilizada na Europa. A gente tem também o sequenciamento gráfico de funções. Essa linguagem de programação é muito utilizada em sistemas que funcionam em ciclo contínuo e você tem uma facilidade para programar sistemas que funcionam com etapas bem definidas. E a gente tem, dentro de programações gráficas também, o diagrama conhecido como diagrama Ladder. O diagrama Ladder é o mais utilizado entre as programações de CLP e recebe esse nome de ladder. Se você jogar aí no Google Tradutor, ladder significa escada. E ele recebe esse nome justamente por causa da semelhança que existe entre o gráfico que é gerado a partir da elaboração de uma programação e a estrutura de uma escada. Então você possui 2 linhas na vertical e as linhas onde vão receber os símbolos da estrutura do programa são orientadas na horizontal. Se vocês observarem aqui no slide, junto de cada nome de linguagem de programação, existe uma sigla entre parênteses. Então essas siglas elas são muito utilizadas para fazer a representação aí da programação dentro dos softwares. Então é importante que você conheça qual que é a programação que se refere quando você encontra essas siglas. Então a sigla IL refere-se à lista de instruções. A gente tem a sigla ST, que é para representar o texto estruturado. A gente tem a sigla FDB, que é para representar a programação de blocos. A gente tem a sigla SFC para representar o grafo sétil, sequenciamento gráfico de funções, e para representar o diagrama Ladder, que diga-se de passagem é a linguagem de programação mais utilizada, a gente tem o LD. Então é muito comum você encontrar essas siglas dentro dos softwares de programação. Então é utilizado para fazer abreviação e diminuir aí o tamanho do texto para representar aí a função ou linguagem de programação que está sendo utilizada. Então falando aqui da lista de instruções, coloquei aqui para vocês um diagrama. Esse diagrama é um diagrama elétrico, só para ficar mais fácil da gente assimilar aí o funcionamento da programação em lista de instruções. Então, para quem já manja de elétrica, a gente sabe que se a gente tem aqui um polo positivo de uma fonte e aqui a gente tem um polo negativo dessa mesma fonte, a corrente irá circular de um terminal para o outro assim que o circuito fechar aí um caminho e for gerada uma diferença de potencial entre os terminais. E do jeito que o circuito se encontra aqui na posição inicial, a gente sabe que a nossa carga, que é o LED H1, só vai acender se for acionada ao mesmo tempo a botoeira S0 e a botoeira S1, porque as duas botoeiras estão ligadas em série. Então, só vai passar energia para H1 se você fizer o acionamento de S0 e S1 ao mesmo tempo, ou seja, se o acionamento for simultâneo.
Então, passando isso para uma linguagem de lista de instruções, para a gente fazer o sistema funcionar exatamente igual lá no nosso circuito elétrico sem controlador, se eu colocar um controlador nesse sistema e eu quiser que ele funcione exatamente igual, a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai colocar a letra que representa aí a entrada do controlador, o nome da variável, e depois que a gente colocar o nome da variável, a gente vai colocar o símbolo que representa o comentário, nesse caso é os 2 pontos, e vamos escrever aí para que serve, o que é esse componente. Então, a gente tem que S0 é um contato, e a gente tem aqui a função end. A função end representa 2 contatos ligados em série, então acionamentos em série simultâneo. Em lista de instruções a gente representa com end. E o nome da outra variável com que a primeira variável está ligada em série. Então tem aqui o comentário só para representar o que está sendo feito. Lembrando que o comentário é muito importante para em um momento posterior à elaboração da programação você conseguir compreender para que foi criado esse contato. Ok? E aqui a gente tem um símbolo de igual para representar a saída e aqui o nome da variável que vai ser acionada na saída. Então, essa programação vai funcionar o seguinte: o contato S0 está ligado em série com S1, ou seja, se S0 e S1 forem acionados ao mesmo tempo, será energizado a saída que foi chamada de H1, que no caso do nosso sistema, do nosso exemplo, é um LED. Então é muito simples, é bem bacana de você entender essa programação. Ela é montada como se fosse um passo a passo. E aí nós temos a outra linguagem textual, que é o texto estruturado. E como eu comentei, essa linguagem é muito parecida com a linguagem de programação C, que é utilizada para fazer a programação de softwares. E é uma linguagem também muito utilizada para fazer a programação de microcontroladores, como por exemplo o Arduino, o PIC ou qualquer outro tipo de microcontrolador. Tá ok? Então o texto estruturado, pessoal, ele não é tão simples de se entender e ele é utilizado para resolver problemas complexos. Uma outra aplicação também bacana para o texto estruturado é você utilizar a programação em diagrama de blocos ou ladder, e quando você precisar de programar algum bloco dentro daquela linguagem de programação, você pode programar o funcionamento do bloco com esse tipo de linguagem. Então é muito comum esse tipo de ação, programar o funcionamento de um bloco a partir do texto estruturado. Então só para vocês entenderem que a gente tem que fazer a declaração das variáveis de entrada e variáveis de saída dentro da programação. Então não é como diagrama de blocos, graph7, ladder, que você tem uma tabela para fazer a declaração. Aqui no texto estruturado você declara as variáveis dentro da programação. Então a gente tem aqui as variáveis de entrada, então foi declarada aí 2 variáveis de entrada. Então, foi chamada uma variável ligar do tipo bool. A gente sabe que bool é uma variável do tipo digital. E foi declarado também aqui um sensor de pressão do tipo int. Então, int é uma variável analógica, que vai medir um sinal que pode modificar vários valores entre 2 níveis, tá ok? Aqui a gente tem a declaração das variáveis de saída. Então, eu só tenho 2 saídas digitais e eu tenho uma saída digital que foi nomeada como alarme e outra como resultado. E essas variáveis elas podem ser utilizadas para fazer o acionamento de LEDs, de alarmes, ou seja lá o que for necessário. E aqui já começa a programação, que é a função if. A função if é uma função de condição. Então if significa se. Então a programação aqui diz o seguinte, ó: se o sensor de pressão estiver medindo um valor menor do que 50, then significa então. E nesse caso vai ficar da seguinte maneira: se o sensor de pressão medir um valor menor do que 50, então o alarme será transferido para o valor falso, ou seja, ele será desligado. Então tem até o comentário aqui dentro da linha de programação. É importante fazer isso para entender depois o que foi feito na programação. Então essa função vai ser executada somente se o valor da variável for menor que 50. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, levando em consideração que a lógica de valores, se o valor for maior do que 50, ou seja, menor do que 50 for falso, aí o alarme vai ser acionado. Então, se o alarme for menor do que 50, o alarme será levado para o valor falso. Se o alarme for maior do que 50, ele será levado para o valor verdadeiro, ou seja, ele vai ser acionado o alarme. Aqui a gente tem uma outra função se, usando a função negar, que é a função not. E aí a gente tem também aqui a função end, que é a função em série, e aí funciona da seguinte maneira: se a variável ligar estiver ligada, estiver acionada, e a variável alarme não estiver ligada, aí ele vai fazer o seguinte: ele vai passar a variável resultado para o estado verdadeiro, para o estado 1, para o estado acionado. E se não for verdadeira essa condição, ou seja, se a variável ligar estiver desacionada, estiver no estado 0,
Ou se o alarme estiver acionado, aí o que vai acontecer é que a variável resultado vai ser passada para o valor falso. Tá ok? Então é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo de se entender a programação de texto estruturado, mas é uma programação muito útil para a resolução de problemas complexos. Aí a gente tem também a linguagem de programação conhecida como FDB, que é a linguagem de programação de blocos e funções. Como eu comentei no início, essa linguagem de programação tem cada função, cada item que pode ser inserido na programação dentro de um bloquinho, e esse bloquinho ele é nomeado. Então aqui eu tenho um bloco genérico, não se refere a nenhum tipo de software de programação, só para vocês entenderem como vai acontecer essa programação. E se vocês repararem, eu tenho a programação do mesmo sistema que eu fiz a representação para vocês no início lá, aqueles dois contatos em série para fazer o acionamento de um LED. E aqui a gente tem a representação dessa função no bloco. Então está aqui o nome do bloco, é um bloco end, e a gente sabe que o bloco end ele faz o acionamento da saída somente se as duas entradas forem acionadas. Ou seja, é um circuito elétrico em série, com duas botoeiras sendo acionadas simultaneamente. Então, se a gente for traduzir a função end, fica função e. Então, eu posso analisar da seguinte maneira, para ficar fácil de lembrar. A minha saída, que eu chamei de H1, que no caso do nosso exemplo é um LED, só vai ser acionada se na entrada do bloco forem energizados o contato S0 e o contato S1 ao mesmo tempo. Ou seja, se for acionado só S0, o LED não liga. Se for acionado só S1, o LED não liga. Se for acionado S0 e S1 ao mesmo tempo, o LED vai ser acionado, tá ok? E nessa linguagem são montadas as lógicas utilizando vários blocos, e esses blocos eles são interligados. É uma linguagem muito boa para se programar sistemas em que existe a troca de informações entre unidades de controle. E aqui a gente tem a linguagem de sequenciamento gráfico de funções, a sigla que a gente utiliza para representar ele é o SFC, e é uma linguagem também muito conhecida com o nome Graph-Set. Então, essa linguagem ela é uma linguagem muito fácil de se programar. Talvez uma pessoa que nem tenha tanto conhecimento de programação ou de sistemas consegue programar um sistema utilizando essa linguagem. Ok? É uma linguagem muito bacana, existe software que faz a comunicação tanto com microcontroladores como o Arduino, caso você possua um Arduino e queira programar Arduino com Graph-Set, também existe a possibilidade. E é um sistema muito utilizado para fazer a programação dos CLPs nas indústrias em sistemas que funcionam com etapas bem definidas. Então, pessoal, para a gente entender o funcionamento da programação Graph-Set, a gente precisa primeiro conhecer os elementos que a gente pode utilizar na programação. Então a gente tem aqui a etapa, e o que fica do lado da etapa é conhecido como ação. Então aqui esses bloquinhos do lado direito da etapa a gente chama de ação. Entre as etapas a gente vai ter o que a gente conhece como transição, e a gente tem linhas conhecidas como arcos ligando aí uma etapa numa transição e a transição na etapa. Então são esses os elementos básicos para a gente entender uma programação Graph-Set. Então ele funciona da seguinte maneira: se você tem uma etapa, essa etapa ela representa para a gente um momento, um instante. E a ação representa o que o seu controlador vai fazer naquela etapa. Então aqui eu tenho o nome de uma variável, dei o exemplo aqui no H1 de um LED. Então a minha programação está falando o seguinte, ó, na etapa 1, o meu LED H1 vai para o estado 0, ou seja, vai ficar desligado. E aí o que faz a transição, o que faz a transferência da etapa 1 para a etapa 2 é a transição. E na transição a gente pode escrever várias funções. A gente pode escrever tempo, a gente pode escrever condição, a gente pode escrever lógicas. Então são várias as funções que a gente pode colocar na transição. Se eu quiser colocar, por exemplo, o seguinte: quando for acionado uma botoeira S1, por exemplo, ele vai sair da etapa 1 e passar para a etapa 2. Então eu precisaria nada mais, nada menos do que escrever aqui o nome da minha variável na transição. Então o seu programa vai entender, quando ele estiver na etapa 1, o que ele vai fazer é desligar o LED H1. E quando for executado o acionamento da chave S1, a transição vai transferir o programa da etapa 1 para a etapa 2. E lá na etapa 2, o que ele está fazendo é o acionamento, a energização da carga que foi chamada de H1. Tranquilo? Então, para mim sair dessa etapa e passar para uma outra etapa, aí tem que ser executada a outra transição. E aí você tem que ter uma outra lógica, uma temporização, ou seja lá o que for necessário. O Graph-Set, pessoal, é uma linguagem de programação muito bacana. Inclusive, o Graph-Set possui facilidades para programar situações
em que no ladder ou no diagrama de blocos se torna muito complexo você fazer o sistema funcionar de acordo com o desejado. No Graph7, devido a essa facilidade de fazer o programa se tornar cíclico e trabalhar com etapas definidas, sem depender de outras variáveis, de acordo com a transição que está sendo acionada, facilita bastante a programação de sistemas que talvez lá no ladder e no blocos não seja tão fácil de programar. Tranquilo? E por último, e eu acredito que seja mais importante, a gente fala da linguagem de programação ladder. E como eu falei, a linguagem ladder recebe isso não porque a programação parece muito com a estrutura de uma escada. E a gente tem aqui esse símbolo, que é o símbolo de um contato de entrada, um contato auxiliar, e a gente tem aqui esse símbolo, que é o símbolo de uma saída. E se vocês repararem, a gente tem o mesmo exemplo que a gente viu lá na lista de instruções e viu no diagrama de blocos. Então, a gente sabe que para fazer o acionamento da saída H1, a gente é obrigado a fazer o acionamento da botoeira S0 e da botoeira S1 ao mesmo tempo. Então é como se aqui do lado esquerdo a gente tivesse um positivo e aqui do lado direito a gente tivesse um negativo para circular uma corrente elétrica na linha até chegar na sua carga, que é a sua saída. Mas lembrando que isso que vocês estão vendo aqui agora, o ladder, ele não é circuito elétrico, o ladder é somente programação. E essa programação ela vai ser feita em um computador, em um software, e vai ser transferida para o seu controlador determinar o acionamento das saídas a partir da energização das entradas. Mas isso não é diagrama elétrico. Apesar da gente poder analisar com um funcionamento muito semelhante ao diagrama elétrico, a gente não faz nenhum tipo de montagem física. Essa programação ela é elaborada somente no software. E é justamente isso que facilita bastante a utilização do controlador. Porque nós podemos fazer a instalação dos componentes no circuito elétrico e podemos fazer esse sistema funcionar de N maneiras diferentes, de várias maneiras diferentes, sem trocar nenhum condutor elétrico do circuito, alterando apenas a programação. Então a programação é a determinação para o controlador, para o seu CLP, de como o seu sistema deve funcionar. E toda vez que o programador altera essa programação e envia ela novamente para o controlador, o seu controlador atualiza o funcionamento das suas saídas em relação às entradas. E a linguagem ladder, pessoal, ela é a mais utilizada justamente por causa da semelhança que tem com o diagrama elétrico. Então, quando foi criada a linguagem ladder, que foi uma das primeiras linguagens a ser criadas, facilitou bastante porque tinha muitos profissionais que tinham conhecimentos de painéis de relés, de comandos elétricos, mas não tinham conhecimento de programação. Então, essa facilidade foi muito útil, porque um profissional que não tinha nada de conhecimento de programação conseguiu aprender facilmente a programar os CLPs. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido aí os princípios básicos aí de cada linguagem de programação. E nessa sequência de 8 aulas, nós vamos falar especificamente, vamos programar, vamos estudar as funções, usar simulador utilizando a linguagem de programação ladder. Então, no próximo vídeo, nós já daremos início à programação em linguagem ladder, ok? Então, quero deixar aí o convite para você de curtir os nossos vídeos, compartilhar e se inscrever no nosso canal, para você estar sempre acompanhando nossos materiais. E a gente ainda tem muita coisa bacana para postar sobre esse assunto e outras áreas que a gente também ainda vai falar. Então fica aqui o meu forte abraço para você e até o próximo vídeo.